A comarca de Januária passa a contar com uma estrutura adequada para a escuta de crianças e adolescentes vítimas ou testemunhas de violência sexual, física ou psicológica em processos que tramitam na Justiça. Trata-se da Sala da Infância, iniciativa da juíza de direito Karen Castro dos Montes. Quem passa por essa porta jamais imagina que está dentro de um ambiente do judiciário. A Sala da Infância é um espaço lúdico, recém-instalado no Fórum da Comarca de Januária. O objetivo é trocar as tradicionais audiências por lugar que atenda especificamente o público infanto-juvenil. Há pouco mais de um mês, os depoimentos a crianças vítimas de violência sexual são realizadas em meio a ursinhos, livros infantis, lápis de cor e brinquedos pedagógicos. A iniciativa deste espaço partiu da juíza da Infância e Juventude e diretora do Fórum, Karen Castro dos Montes. Uma criança chega num lugar desse, passa por um corredor de fórum, tem contato com um monte de adulto, com um monte de gente de tudo que é tipo, com preso, com gente algemada, andando, policial, de farda. Depois a criança entra numa sala de audiência. Ela tem toda uma disposição que já dá medo na criança, porque juiz e promotor atrás da mesa, os advogados, né, aquele monte de homem de terno. Ela é a menorzinha dali, só tem adulto. Então, ela, assistente social, muitas vezes cheia de adulto, ela entra e ela já se sente mal com aquilo ali, né? Ela às vezes pergunta, o que eu fiz? Né? Então, ela senta já travada, a gente vê que ela aumenta o sofrimento dela. Mesmo com pouco tempo de uso, a magistrada confessa ter alcançado depoimentos de crianças que contribuíram para a sentença. Eu entro, né, para poder conversar com a criança, reservado, em alguns casos mais delicados, e ali eu sento com ela ali na mesinha, na mini mesinha ali, e ali eu fico pintando com ela. Então, muitas vezes, a criança, a gente faz a audiência brincando, né? Muitas vezes a criança desenha para mim o que aconteceu, muitas vezes eu levo uma bonequinha, e na própria bonequinha ela fala onde ela foi tocada, ela vai apontando para mim. Então, assim, realmente tem dado muito resultado na apuração dos fatos e na diminuição do trauma da criança. É uma coisa impressionante. Não parece que a criança ela fica tão feliz lá, ela fica tão empolgada, né, que nem parece. E depois da audiência, a criança fica ainda mais um tempo lá em cima para que ela esqueça que ela falou naquele assunto. Inicialmente, para estruturar a sala de depoimento especial, a juíza utilizou do seu próprio recurso. Quando veio a ideia e tudo, né, a gente não tem verba para isso. Então, eu fui a Montes Claros, eu desenhei lá, mais ou menos, comecei a disposição da sala. Comprei mesmo, a maioria das coisas da decoração foram compradas mesmo por mim. E depois disso, eu fui... Depois que a ideia já estava feita, né? E aí eu até eu não posso esquecer também que no dia que nós começamos, a doutora Daniela também, né, que foi promotora na comarca, ela esteve aqui, ela também doou um tapete alfanumérico, doou uma mesinha, né, ela ficou super empolgada com a ideia, mas assim, na verdade, a maioria lá foi recurso próprio mesmo. E aí depois eu fui pedindo, né? Pedi a minha assessora, pedi o pessoal do fórum aqui, que tem filhos, né? Tragam brinquedos. E também em audiências de artigo 89, né? Porque eu não tenho a competência de juizado especial das transações, mas eu tenho artigo 89, que são suspensões condicionais do processo, que tem as audiências, né? Então, na verdade, eu pedi livros infantis. Ao invés de pedir dinheiro, de pedir alguma outra coisa, eu dei a pena, né, vamos dizer, que não é uma pena, mas para entenderem melhor, em livros infantis, né? Mas isso já veio assim, quando já estava decorado, quando já estava, né? E o sofá foi doado por um advogado da comarca. Ouvir crianças e adolescentes vítimas ou testemunha de violência sexual, ou até mesmo aquelas que são envolvidas em processo de guarda, tornou o ambiente dentro do fórum mais leve. Um trabalho especializado que objetiva garantir maior integridade física ou psicológica das vítimas. Né? Então, na verdade, essa ideia veio, assim, que eu fui pensando, por que não criar um ambiente lúdico, né? Um ambiente que diminua um pouco o sofrimento dessa criança, nesses casos.
né? Não tem como a gente evitar o que aconteceu, né? Mas, ao mesmo tempo, também só punir o infrator, que é o que a gente faz, também não vai amenizar o sofrimento da criança, né? Vai aumentar. Se eu colocar ela dentro de um fórum e submetê-la a um monte de pergunta com um monte de adulto num ambiente desse. Então, foi o que eu fui percebendo. Como poderia amenizar um pouco o sofrimento da criança. Para a instalação da sala, foi publicada uma portaria que regulamenta a autorização. E o espaço ganha o nome de um magistrado que prestou relevantes serviços quando juiz na comarca de Januária. Teria várias pessoas para colocar, né? Muita gente que merece. Mas o doutor Cássio, né? Doutor Cássio Azevedo Fontinelli, que foi juiz, é um grande magistrado, né? Foi juiz aqui na comarca, acho que por volta de 2006, 9, 10 anos atrás, né? Foi um grande juiz, também teve uma representatividade grande aqui na comarca. E depois no fórum, né? Foi juiz da corregedoria, foi juiz auxiliar da presidência, hoje é juiz diretor do Foro de Belo Horizonte, assim, não é à toa, né? Tá aí brilhando na carreira, acho que ainda vai brilhar muito, né? Então, eu achei nada mais justo que homenageá-lo. Já falei com ele, ele aceitou a homenagem, ficou muito feliz. E estamos esperando a agenda dele, porque é complicada, né? Direção de Foro de Belo Horizonte, isso aqui já dá trabalho. E ele me disse que final de ano aí ele vai, né, olhar uma data, estou esperando a data dele para a gente fazer a placa e fazer essa homenagem a ele. E aí vai se chamar Espaço da Família, Dr. Cássio de Azevedo Fontinelli. A Sala da Infância e da Família Cássio Azevedo Fontinelli está à disposição da população januarense e de toda a comarca para a doação de mais brinquedos, livros e produtos infantis. Interessados em participar, ligar no 3621 1123, falar com Josi.